A seguir, Bem Estilo. E aí galera, tudo bem? Mais um Bem Estilo começando e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que tem despertado a curiosidade de muitas pessoas. Nós vamos falar sobre reprodução e infertilidade. Será que você de casa sabe o que é barriga de aluguel? Ou já ouviu falar do termo bebê de proveta? O que a gente quer saber é se você de fato já ouviu falar e se você sabe o que é. Será que sabe mesmo? Vamos lá conferir? A senhora já ouviu falar do termo bebê de proveta? Não. Não sei, eu penso que é também alguma coisa artificial, feita em laboratório, não sei. Você já ouviu falar do termo barriga de aluguel? Já. Eu acho que é meio... já é outra história. Porque tem aquele lance do amor da mãe com a criança e tal. Acho que é bem diferente, não sei. Vai de cada um. Não sei, não deve ser difícil para uma mãe você ter toda aquela história da gestação e depois o seu filho ir embora com outra pessoa. Eu não sei se eu participaria disso, tipo, eu pessoalmente não faria isso. Também já conheci uma pessoa que ia tentar e depois não sei o final da história, né? É isso aí galera, estamos começando então aqui, estamos com o Dr. Luiz Fernando Borges. Doutor, muito obrigado por nos conceder mais uma entrevista, é uma satisfação imensa o senhor nos receber aqui no seu consultório. E o motivo de termos escolhido essa pauta é porque agora, nesse mês de julho, finalzinho de julho, fez aniversário de uma data muito importante. São os 40 anos do primeiro bebê feito em laboratório ou fertilização in vitro. Eu não sei, o senhor vai explicar pra gente quais são esses termos. Conta pra gente, doutor, essa história, como que foi, como que aconteceu, pro pessoal de casa ficar sabendo. O prazer é todo meu, realmente é uma data bastante marcante, né? Na Inglaterra, 40 anos atrás, 2 médicos e um cientista, por uma dificuldade de um casal de ingleses de conseguir uma gestação de forma natural, cometeram na época uma proeza, né? Fizeram uma estimulação ovariana na mãe da que concebeu o bebê de proveta. Foi feita uma incisão abdominal e puncionado os folículos ovarianos a céu aberto. A céu aberto? A céu aberto. Meu Deus, que absurdo! E através de alguns meios de cultura, que até hoje não se sabe quais são, após várias tentativas com o esperma do parceiro foi formado o embrião. E esse embrião posteriormente foi transferido para o intraútero da mãe. E hoje nós temos a Louise Brown, que completou 40 anos de idade. Na época, a curiosidade é que sofreu uma forte reação da Igreja Católica, do Vaticano, das próprias pessoas. A casa desse casal, eles tentaram manter em sigilo por um tempo, mas você não consegue manter uma situação dessa em sigilo, né? Eles recebiam bonecos manchados de sangue, então as próprias pessoas tiveram uma reação desproporcional e de lá para cá a reprodução humana mudou muito. A evolução que ocorreu na reprodução humana foi tipo assim, comparar um meio de transporte, uma bicicleta, e você pular para um carro, uma BMW. Evoluiu bastante. Evoluiu muito, as técnicas, como todo começo, né, sofre uma reação contrária e sofreu, por se tratar de vida humana, uma forte reação da igreja. E o senhor tem uma estimativa mais ou menos de quantas pessoas já foram concebidas através dessa fertilização? É fertilização in vitro assistida, doutor? Na verdade, tem técnicas de reprodução humana. Existe a inseminação artificial, certo, que é algo mais fisiológico, e tem a fertilização in vitro, que é aquela formação do embrião no meio externo. Certo? Então, e como você me perguntava, após esse primeiro caso,
Hoje, aproximadamente 8 milhões de pessoas 8 milhões, é muita gente. São frutos de tratamentos de reprodução humana. E no Brasil, como título de curiosidade, no Paraná nós temos uma brasileira que foi a primeira fruto de bebê de proveta, né? Que hoje ela tem 32 anos de idade. Quer dizer, 8 anos depois da Inglaterra, o Brasil teve o primeiro caso de bebê de proveta. E hoje no Brasil, assim, os experimentos relacionados a esse tipo de procedimento, como que tá avançado? Tá atrás dos países da Europa, dos Estados Unidos? Ou... Extremamente avançado. Que bom. Os índices de sucesso são comparados ao índice mundial. O sucesso hoje em reprodução assistida, ele gira ao redor de 36% de sucesso. E uma coisa interessante, que muitas estrangeiras vêm fazer reprodução assistida no Brasil fazer aqui pela qualidade e principalmente por causa do custo. Nossa, isso é um dado importante pro pessoal. Às vezes o pessoal pensa em sair daqui para ir para outro país, né? Mas na verdade não, as pessoas estão saindo de outros países para fazer aqui. Exatamente. Americanas, europeias, tem muitas italianas, da Alemanha, que procuram o Brasil por ter uma reprodução assistida de boa qualidade e com custo muito mais acessível do que nesses outros países. Isso é importante ressaltar para o pessoal, né? Que o custo... o custo é elevado, doutor? Depende. Hoje você consegue uma inseminação artificial, um casal, com custo aproximado de R$8 mil. Certo. E uma fertilização in vitro que exige mais material, mais tecnologia envolvida, ao redor de 15 a 20 mil reais é possível fazer com uma boa qualidade por ciclo. Aí vem aquela pergunta, quanto vale uma vida, né? Então, dinheiro não quer dizer nada, né, doutor? Exatamente. A reprodução humana é uma especialidade médica que vai investigar e cuidar das pessoas que apresentam infertilidade. É considerada infértil quando, após 1 ano, a mulher que possui vida sexual ativa e não se utiliza de método contraceptivo não consegue engravidar. Doutor, e como que funciona esse processo de inseminação artificial? Como que é? Eu tenho certeza que o pessoal de casa deve estar bem curioso. Exatamente. A inseminação artificial é uma técnica mais fisiológica. Sim. Você prepara a paciente com um ciclo induzido, uma indução de ovulação, e no dia correto, próximo à ovulação, você transfere o sêmen do parceiro, que muitas vezes ele foi capacitado anteriormente, às vezes por uma baixa qualidade, você transfere esse sêmen para o fundo uterino dessa paciente que foi preparada no ciclo. Então é uma técnica mais fisiológica, ela age mais assim, você colocando o esperma, deixando dele percorrer um trajeto que ele percorreria naturalmente, seria vagina, toda a parte do corpo uterino. Então você coloca o esperma no dia certo, no local mais próximo do encontro da ovulação. Então a inseminação artificial dá para dizer que é um método mais fisiológico. Ele tem a mesma carga genética, é o sêmen muitas vezes do próprio parceiro. Quando não é possível, por uma azoospermia, que é um caso de parceiro que não tem espermas, é utilizado um banco de sêmen e esse sêmen é introduzido pelo canal vaginal no fundo uterino no dia mais propício para ocorrer a concepção. E geralmente, doutor, qual que é o perfil das pessoas que procuram o senhor para fazer esse tipo de procedimento? Exatamente. A inseminação artificial, hoje, ela é muito utilizada por casais homoafetivos também. Entendi. Mas é o perfil de mulher que tem que ter uma tubo-uterina boa e geralmente ela procura para algum problema ovariano que precisa de uma estimulação ou pela baixa qualidade do esperma do parceiro, que a bióloga faz uma capacitação espermática, seleciona os bons espermatozoides para fazer essa inseminação. Doutor, e relacionado à fertilização, como que funciona? Explica para o pessoal de casa. A fertilização exige uma tecnologia e um preparo melhor. Certo. Na verdade, esse embrião é formado in vitro através da utilização de um sêmen e da punção do óvulo da paciente. Essa paciente ela é estimulada, no momento que os folículos estão num tamanho adequado, acontece uma punção guiada por ultrassom
E através do folículo da paciente e do esperma que foi capacitado do parceiro ou através da utilização de um banco de sêmen, esse embrião é desenvolvido no laboratório e num próximo ciclo ele é transferido para o intraútero da paciente. Entendi. E a paciente, doutor, ela durante o procedimento sente algum incômodo ou é tranquilo? É um procedimento tranquilo. Como todo procedimento assim que mexe com parte hormonal, os inconvenientes, que são poucos, elas são provenientes geralmente da estimulação ovariana. Aquela paciente pode ter um pouco de efeito colateral. E a punção hoje de folículo e uma futura transferência de embrião é algo que muitas vezes é feito sob sedação ou sobre medicação, para a paciente não ter um desconforto maior e ela tolera muito bem a transferência e a estimulação. O número de pessoas que buscam esse tipo de tratamento no Brasil ao longo do ano passado aumentou de 33 mil para mais de 36 mil. A demanda por congelamento de embriões também é significativa. A procura mais que dobrou nos últimos 5 anos e em 2012 foram congelados mais de 32 mil embriões e em 2017 o número já passou de 78 mil. E quanto tempo, em média, aí, o tempo máximo que uma mulher leva para poder engravidar, para conseguir engravidar por esses métodos? Essa pergunta é excelente. Hoje a mulher moderna, ela deixou para engravidar mais tardiamente. Ela vai buscar uma carreira acadêmica, uma colocação no mercado de trabalho, ao contrário das nossas avós, né? Que chegavam com 18 anos de idade... Já tinha 5, né? Já estava na segunda, terceira gestação, né? Então, o ponto de corte que a gente considera é os 35 anos de idade. Após os 35 anos de idade, a fertilidade da mulher cai ano a ano e de forma bem forte. Entendi. E se a mulher passou dos 35, pode tentar assim mesmo? A gente sabe que as chances são pequenas, mas existe caso de êxito nesse caso? Já tem algum relato? Existe êxito natural de gestação após os 35, mas o ideal, como a reprodução humana veio para nos auxiliar nesses problemas da fertilidade da mulher e do homem, do casal, né? O ideal é aquela mulher que está postergando muito a gestação, ela tem uma ideia de engravidar mais tardiamente. O melhor que essa mulher tem a fazer é uma congelação de óvulos. Então, o ideal é que os 25, 30 anos de idade, a mulher faça uma congelação de óvulos. O que é isso? É você pegar, fazer uma estimulação ovariana e puncionar aqueles folículos ovarianos e conservar em laboratório para uma futura gestação. Eu costumo comparar a congelação de óvulos com o seguro de um carro. Geralmente a gente compra um carro, a gente vai fazer um seguro dele. Certo. Se você precisar utilizar por algum contratempo, uma batida, acontecer alguma situação, você vai utilizar esse seguro. Caso não precise, melhor ainda. Então, a congelação de óvulos hoje, principalmente com a endometriose, com as patologias da mulher que causam infertilidade, é o que existe de melhor programação para essa mulher que quer engravidar mais tardiamente. E aqui em Rio Preto, tem algum lugar onde essas pessoas podem procurar para fazer esse armazenamento? Rio Preto tem, Ribeirão Preto também é uma cidade que é o berço da reprodução humana no Brasil. Várias cidades hoje possuem laboratórios capacitados e treinados com boa infraestrutura para fazer uma congelação de óvulos. E o sucesso? Qual que é o índice de sucesso desses tratamentos que a gente está falando? Exatamente, excelente pergunta, porque o casal que está buscando uma reprodução humana, você tem que lidar com ele através de bons argumentos, um bom esclarecimento e também faz parte de estatística. Você tem que colocar uma estatística para esse casal. Geralmente, a taxa de sucesso de um bom laboratório de reprodução humana, uma boa clínica de reprodução humana, é ao redor de 36% de sucesso. Claro que esse sucesso é maior em mulheres abaixo dos 35 anos. Sim. Acima dos 35 anos, essa taxa de sucesso diminui. Doutor, já que o assunto é fertilidade, e para o homem? Qual que é a idade? O homem, geralmente, a gente não considera uma idade, mas tem algumas patologias que mais tardiamente pode provocar algumas alterações
na questão do esperma do parceiro. Mas o homem não tem, por características individuais, de fisiologia, de embriologia, ele não tem uma idade limite para uma gestação. A gente está falando sobre fertilidade, a gente está falando sobre a reprodução in vitro, bebê de proveta, né? Estamos falando de bastante coisa. E agora a gente vai para o nosso Fala Povo. Produção, traz o nosso Fala Povo. Doutor, o nosso Fala Povo o senhor já conhece, né? Já é prata da casa, é onde a pessoa de casa manda a pergunta, né? A gente procura na rua as pessoas e as pessoas enviam para o profissional responder. Vamos para a primeira pergunta aqui. Quais fatores externos podem tornar um homem infértil? Olha, é aquilo que a gente estava falando. Fatores externos tá ligado com alimentação, com vida sedentária e com estresse. O estresse é uma grande causa no homem de alteração da qualidade do espermograma. Sem contar também aquelas patologias associadas com o sexo masculino, que é a famosa varicocele, que pode alterar a qualidade do espermograma. Doutor, e os pacientes pós-quimioterápicos? Exatamente. Quimioterapia, radioterapia, o tratamento oncológico por si só, ele pode alterar a fertilidade da mulher e do homem, tá? Por isso que muitas vezes, antes de um tratamento oncológico, na mulher a gente indica a congelação de óvulos. Eu tenho pacientes que por algum motivo teve que fazer um tratamento oncológico de pelve. A gente indica primeiro uma congelação de óvulos. E no homem é possível ele ter uma preservação do sêmen dele num banco de sêmen. Ele vai fazer um tratamento oncológico, uma quimioterapia, que você muitas vezes não sabe como vai ficar a fertilidade dele, você indica uma congelação de óvulos na mulher e uma preservação do sêmen no homem. Vamos para a próxima aqui então, doutor? O corpo emite algum sinal para saber que a gente está infértil? O corpo emite algum sinal para saber que está infértil? Muitas vezes na mulher, sim. Olha que pergunta inteligente dessa ouvinte, né? Qual que é o principal sinal da mulher que o ciclo dela está adequado no mês da menstruação? Então, aquelas mulheres que apresentam ciclos sem ovulação, ela acaba não menstruando. Então, muitas vezes tem mulheres que menstruam a cada 4, 5 meses. Isso é um principal sinal de que algo não está bem. Entendi. Vamos para o próximo aqui. Fertilidade e virilidade estão relacionadas? A pergunta da colega é se fertilidade e virilidade estão relacionadas. Não estão. Muitas vezes o homem tem uma virilidade, ele tem uma boa relação sexual, mas a qualidade do esperma dele não é boa. Então, não tem uma relação de uma coisa com a outra. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, nada né? A ver. E às vezes é tabu também, né, doutor? Às vezes as pessoas pensam, principalmente em relação à vasectomia, né? A gente ainda vai fazer um programa, a gente vai trazer essa pauta sobre vasectomia. Os homens têm medo de fazer vasectomia achando que vão perder a virilidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo, vamos para a próxima. Eu sou brasileira e gostaria de ter um filho japonês. Eu consigo? E aí, doutor? Olha a pergunta dela. Ela disse que ela é brasileira e ela gostaria de ter um filho japonês, né? Se essa hipótese seria possível, né? Na verdade é o seguinte, quando você contrata um banco de sêmen, você vai colocar algumas características que você gostaria. Isso é uma situação que seria até possível de acordo com essa escolha do banco de sêmen. Se essa senhora, porventura, em algum momento da vida dela, utilizasse dessa questão do banco de sêmen. Certo. Doutora, existe alguma legislação no Brasil relacionada a banco de sêmen? A paciente ou o paciente pode ir a um local especializado, ter um catálogo? Como que é isso aí? Isso é através de um laboratório de reprodução humana. A paciente procura uma clínica de reprodução humana com laboratório estabelecido e esse laboratório, através das características que essa mulher está colocando, ele faz a contratação de um banco de sêmen, que existe um banco de sêmen nacional e existe um banco de sêmen internacional. E esse sêmen, após contratado, o custo do banco de sêmen nacional é de aproximadamente R$ 3.800 e o banco de sêmen internacional de R$ 4.800. Através das características, esse sêmen é contratado e a receptora desse banco, desse sêmen,
é o laboratório de reprodução humana que a paciente vai fazer o tratamento. Então, não é possível um contato direto da paciente com o banco de sêmen, mesmo porque ela vai ter que receber esse sêmen vai ter que ser conservado em ambientes adequados, num laboratório específico de reprodução humana. E o que a senhora acha de casais homossexuais que estão buscando essas alternativas, principalmente barriga de aluguel, para poder ter filhos? Qual que é a opinião da senhora relacionada a isso? Vou ser bem sincera, eu tenho um princípio cristão. Então, assim, eu tenho uma forma de família baseada na Bíblia. Eu acho que é de boa. Sei lá, tipo, casal hétero faz isso também, porque não tem a possibilidade ou porque tem problemas de saúde e tal. Acho que não tem nada de errado um casal homossexual fazer isso. Não, eu acho muito legal, mas como eu havia dito antes, tipo, a história da adoção, é muito melhor você adotar uma criança que tá precisando de um lar do que você ir lá e ter um filho só pra falar que ele é sangue do seu sangue. Mas, assim, do mesmo jeito que alguns casais héteros têm essa possibilidade, porque às vezes não pode ter o filho de uma maneira convencional, também acho legal os casais homossexuais terem essas possibilidades. Muitos casais homoafetivos procuram a clínica do senhor? Muitos. Isso hoje, o comportamento humano mudou muito, né? A legislação mudou, o comportamento humano mudou. Tanto homens como os casais homoafetivos de homens e de mulheres hoje procuram muito o tratamento de reprodução humana. No caso das mulheres, é possível fazer uma inseminação antes de uma complexidade maior, que é a fertilização. E no caso dos casais homoafetivos homens, apenas a fertilização in vitro. Certo. Esse casal vai ter que conseguir um útero de substituição, que existe uma legislação própria para isso, eles vão ter que buscar um parentesco de até 4º grau para fazer essa barriga de aluguel, a famosa barriga de aluguel. Famosa barriga de aluguel, né? Tema de novela, né? Exatamente, que é o útero de substituição, né? Vai ter que procurar uma doação de óvulo, né? Dentro da legislação vigente, para poder, com o sêmen de um ou do outro parceiro, formar um embrião com esse óvulo doado e utilizar o útero de substituição. E hoje é possível até fazer um coquetel de sêmen. Coquetel de sêmen, doutor? Você já ouviu falar o que é um coquetel de sêmen? Primeira vez que eu estou ouvindo. É utilizado a mistura, vamos usar um termo bem tranquilo. Você pega, mistura o sêmen de um parceiro com o do outro e forma um embrião com o óvulo doado. Só futuramente que você vai saber, geralmente, quem é o pai da criança, o pai biológico. Entendi. Qual dos sêmens que acabou atingindo a fecundação daquele óvulo. Quase igual o bolo de aniversário, o bolo para descobrir a sexagem, né? Vai ali, ó, daqui a um tempo a gente vai descobrir quem é o pai. Mas isso é interessante, né? Porque acho que faz bem até para o casal, né? Exatamente. Porque você vai descobrindo e entendendo, buscando ali a semelhança entre um e outro para entender. É claro que pai é sempre quem cria, né, doutor? Exatamente. Isso daí nós estamos falando em pai biológico, sim, né? Sim. Agora, envolve uma questão emocional muito importante. Aliás, é uma situação muito bacana de se falar. Todos os casais, independente das uniões homoafetivas, como casais heterossexuais, é muito importante um acompanhamento psicológico, porque a carga emocional que envolve um tratamento de reprodução humana é muito grande. Os casais precisam de um apoio, de um suporte psicológico, entender antes o que é o tratamento, quais são as técnicas que podem ser utilizadas em cada caso, né? E sempre pensando positivo, num resultado positivo, e o casal tem que também saber lidar com a frustração do resultado negativo. Para encerrar esse programa de hoje, a gente sempre traz para o profissional essa pergunta: um mito e uma verdade relacionado à reprodução. Olha, interessante, hein? Um mito foi uma das perguntas dos nossos ouvintes aí, né? Que virilidade não tem nada a ver com fertilidade. Certo. Este é um mito. E uma verdade, assim, de bate-pronto, é que o casal hoje deve buscar a congelação de ovos. Aquele casal que quer
uma gravidez mais tardiamente, o melhor a se fazer hoje é uma congelação de ovos. É isso aí. Doutor, muito obrigado pela entrevista, obrigado por nos receber. Eu que agradeço. Obrigado você de casa por estar nos assistindo. E é isso aí, Bem Estilo vai ficando por aqui. Se você quer nos acompanhar além do canal 27 da NET, TV Estilo, você pode nos acompanhar também no nosso site, no nosso portal, no www.tvestilo.com.br, todos os dias às 10h30 da manhã, à 1h30 da tarde e também às 11 da noite. Ó, não tem desculpa para falar que não assistiu Bem Estilo, hein? Pode assistir qualquer horário. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Eu aguardo você. Até a próxima. Tchau, tchau.